É o nosso dia hoje, Dia dos Pais. Obrigado, Jordana, pela música que você cantou, bonito. Estevão, os dois filhos da segunda geração, a Denise, minha filha primogênita, que aqui está. O outro filho está em viagem, deu cano em nós hoje. E parabéns a todos os pais nesta manhã, na pessoa do nosso bispo Oídio José do Carmo. Queridos irmãos, lembrando a igreja que nós estamos estudando sobre Israel, essa nação que renasceu ou reviveu no ano de 1948, portanto, neste ano, nós estamos comemorando 70 anos da existência de Israel. A proposta desse trimestre é começar lá no início da história do povo de Deus. Desde o início da história, como é que surgiu essa nação, como começou esse povo, e o plano e o propósito de Deus, por meio deste povo, através dos anos. Então, nós estudamos aí desde a escravidão lá no Egito, sobre a pessoa de Moisés, o líder por excelência, as 10 pragas, Páscoa, libertação do povo, que foi na saída do povo de Deus. E no domingo passado, nós estudamos aqui através do nosso líder, que nos ministrou sobre o deserto, Deus levando o seu povo para o deserto, não para destruir o seu povo. A palavra falou muito claramente domingo passado, que Deus os conduziu pelo caminho do deserto, para que o povo pudesse aprender algo. Nesse mesmo deserto, nesse mesmo local, no capítulo 3 de Êxodo, nós encontramos quando Deus teve um tete a tete com o legislador Moisés. Está lá no capítulo 3 de Êxodo, quando aquela sarça ardente, que Moisés viu aquela coisa sobrenatural, uma visão de Deus, e o texto sagrado diz: e virando Moisés disse: eu vou chegar perto desse sobrenatural aqui para ver o que está acontecendo. E foi exatamente ali que Deus apareceu para Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. E Deus falou toda aquela história pregressa do povo dele. Ele disse para Moisés: tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores, eu conheço a dor do meu povo que está no Egito. E Deus disse para Moisés: Moisés, agora eu estou descendo para livrar o meu povo da mão de Faraó, da mão dos egípcios, e levá-lo para habitar em uma terra que emana leite e mel. É interessante notar, irmãos, que no versículo de número 12, Deus fez uma promessa a Moisés, dizendo assim: depois que eu tirar vocês lá do Egito, eu vou trazer vocês para este lugar, e neste lugar aqui, vocês haverão de me servir nesse monte. Interessante, é no chamado Monte Horebe. Monte Horebe com o Monte Sinai é a mesma cordilheira. Então, quando Deus tira o povo dele do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, conduzir o povo pelo deserto, 3 meses depois, agora Deus conduzindo aquele povo assim. É lógico que um povo sem lei, sem normas, um povo sem nenhum preceito até aquele momento, Deus então os levou àquele mesmo lugar que ele aparecera para Moisés, e foi ali que Deus então fez um pacto com o seu povo, por meio desse líder, deste legislador, de nome Moisés. Queridos, desde o início aqui nós encontramos a importância das alianças, dos pactos que existe ao longo da história. Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de alianças. E nesta manhã eu estou falando com um povo, eu diria que eu estou falando com uma multidão de pessoas aqui, que eu acredito que a maioria de vocês, todos nós, temos um pacto com esse Deus. O pacto que nós temos com Deus é através do sacrifício vicário
ou da morte vicária de Jesus Cristo. Todos os meses nós participamos da ceia do Senhor aqui, e nós temos visto sempre repetir essa expressão: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou do novo pacto que Deus fez para conosco. Não é movido nos méritos humanos, porque méritos humanos nós não os temos, mas nós participamos da ceia do Senhor, baseados nos méritos de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu e você temos condições de participar da ceia do Senhor. Esta ceia ou esta aliança é baseada nos méritos de Cristo e não nos nossos méritos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus cumpriu a sua palavra. 11 meses, mais ou menos, o povo de Deus ficou acampado ali no deserto, naquele local ali chamado Monte Sinai. E interessante, irmão, se você ler o capítulo 19 de Êxodo, se você voltar um pouquinho, os 10 mandamentos estão no capítulo 20 de Êxodo, mas se você voltar no capítulo 19, nós vejamos que Deus fez um verdadeiro preparativo para que os 10 mandamentos fossem ordenados. No capítulo 19, nós vimos que a glória e a presença de Deus tomou conta daquele monte Sinai que Moisés subira ali para estar com o Senhor. O povo estava no sopé do monte, e ali do sopé do monte, toda aquela multidão, todos os israelitas que estavam no sopé do monte, eles perceberam aquela glória, aquele ambiente maravilhoso, onde a presença de Deus concentrara naquele lugar. Alguém diz com muita propriedade isto: Deus está em todos os lugares desse universo, e nós concordamos com isso. De alguma forma Deus está até lá no Hades, lá no inferno. Deus está lá através do seu juízo, Ele se encontra lá. Deus está presente em todos os lugares do universo. Porém, há um diferencial. Existem momentos e existem ocasiões em que a presença de Deus se concentra em um determinado ambiente quando Ele quer. E foi exatamente ali no Monte Sinai, como que um preparativo para que Deus entregasse esse decálogo ou essa lei. Está escrito aqui que é o 3º mês da saída dos filhos de Israel do Egito. Então eles estavam em Refidim e tal, e Deus se apresentou para Moisés e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, e eu vou fazer uma aliança com vocês agora. E o povo que estava ali, irmãos, eles sentiram aquela glória, aquela presença de Deus, quando Deus falara com Moisés. A presença de Deus foi tão intensa, foi tão forte na presença do povo, ali diante do povo, que eles disseram para Moisés: Moisés, fale você somente com Deus, e o que Deus disser para você, você transmita para nós, porque essa presença do Senhor é muito forte. Oh Deus poderoso, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que aquela glória lá do Sinai, ela venha manifestar na minha vida e na sua vida hoje, de tal forma que a gente não aguente e diga: Senhor, Senhor, eu não dou conta de tanta presença e de tanta glória. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que, da mesma forma que Ele manifestou a sua glória, o seu Shekinah, ali no Monte Sinai, Ele venha manifestar todos os dias que a igreja de Campinas estiver reunida aqui, cultuando a Ele na beleza da sua santidade. Todos os dias nós cultuamos a Ele, e tudo que a minha alma quer, e eu sei que a tua alma deseja também, é que o Shekinah de Deus esteja presente aqui, nesse ambiente. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus então falou com Moisés várias coisas. Ele disse: olha, eu vou fazer com que vocês vivam agora uma vida de maturidade. Ele fez até no capítulo 19 aí, ele fez uma figura de linguagem, como a águia pega um dos seus filhotes, e aí quando eles não sabem voar, eles estão no aconchego do ninho, e a águia leva os seus filhotes e ensina nas alturas os filhotes a voar, até que eles aprendem a tomar as alturas e voar sozinhos. Deus diz: olha, vocês viviam como infantes lá no Egito, mas eu vou fazer com que vocês vivam uma vida de maturidade aqui na terra que eu estou prometendo a vocês, uma vida de dignidade. Outrora vocês eram escravos lá no Egito, e eu tenho uma outra vida para vocês, uma vida de santidade.
Deus diz: eu quero tirar vocês desse Egito de idolatria. Os irmãos sabem que todas as nações daquela época, especialmente o Egito, serviam a vários deuses. Até hoje a gente vai no Egito e quando você chega ali, os guias mostram todos os deuses antigos que os egípcios serviam. Deus diz: eu não quero vocês no meio desse povo, eu quero vocês servindo somente a mim. E assim Deus fez. E uma vida de responsabilidade, e esta responsabilidade veio através desse decálogo, veio através dessa lei que Deus deu para o seu povo. O nosso comentarista aí, irmãos, na introdução da nossa lição, ele diz dessa forma assim: foi nesse ambiente de glória e manifestação que Deus estabeleceu o seu pacto, transmitindo os 10 mandamentos. Olha aqui no ponto 1 da lição, diz assim: conceituando o termo decálogo. O que é decálogo? O termo decálogo vem do grego deca, que quer dizer 10. Deca, 10. Deca, logo. Logo é palavra. 10 palavras ou 10 enunciados que Deus deu para o seu povo, ou 10 declarações, fazendo alusão dos 10 mandamentos que Deus dera para o seu povo. Além de ter sido proferido por Deus, foi também escrito pelo próprio Deus em pedras ou em tábuas de pedras. Interessante. Vejam a importância dos 10 mandamentos. O próprio Deus, com o seu próprio dedo, ele escreveu naquelas tábuas de pedra esses 10 enunciados, que nós vamos pelo menos citá-los agora mesmo. Não tem tempo de comentar, mas nós vamos pelo menos citar esses 10 enunciados de Deus, pelos irmãos verem a importância dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como se Deus pegasse o Antigo Testamento aqui e compilasse, não sei se estou falando o termo certo, compilasse os 10 mandamentos em 10 enunciados, ou todo o Antigo Testamento em 10 enunciados. E ele disse: olha, o extrato de toda a caminhada de vocês comigo é isto aqui. E assim ele fez, ele escrevendo com o próprio dedo naquela tábua de pedra. Irmãos amados, eu disse agora mesmo que uma das coisas mais importantes que existe são alianças. O mundo moderno que nós estamos vivendo nele hoje é um mundo que está lutando para quebrar todo tipo de aliança. Aliança de marido e mulher, para que isso não tenha valor algum. O mundo está lutando para que as alianças entre pais e filhos, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. O mundo moderno luta para que os filhos muito cedo, eles não tenham nenhum compromisso com os seus pais. Não é assim? Eles estão quebrando a aliança do compromisso que as pessoas têm com a própria vida. A questão do aborto, dizendo que tudo isso é normal e tudo isso é coisa banal. Eles estão lutando contra isso. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de alianças, um Deus de promessas. É um Deus que faz pactos com o homem, e da parte de Deus ele não muda. A palavra de Deus diz assim: eu sou Deus que não mudo. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. E ele diz aqui em sua palavra: eu vigio a minha palavra para que ela cumpra no meio de vós. Da parte de Deus, irmãos, as alianças que ele faz, elas não mudam. Quero somente citar para vocês, só citando aqui, primeira aliança que Deus fez com o homem, aliança edêmica, foi lá no Éden, antes que o homem pecasse. Aquela aliança bonita, olha, aí eu estou colocando aqui, homem e mulher. Naquela época só tinha isso na face da terra, homem e mulher. E nessa aliança Deus disse: olha, eu quero que vocês povoem a terra, que vocês vivam bem aqui dentro desse jardim. Eu vou cuidar de vocês aqui. Vocês terão uma vida esplêndida e maravilhosa. Até que o homem falhou da parte dele. Aí Deus fez uma outra aliança chamada adâmica. Foi a aliança que Deus fez com o homem Adão depois dele ter pecado. O nosso Deus é tão maravilhoso que nesta aliança adâmica ele já prometeu: olha, lá na frente eu vou levantar um redentor. Eu vou levantar um salvador da humanidade para levantar você, Adão e Eva, dessa situação que vocês estão vivenciando hoje. O homem havia pecado. Aí Deus veio delinear as condições depois do pecado. Ele veio trazer promessas de libertação, enfim. Depois veio a aliança noética, a aliança com Noé, que depois que Deus destruiu
o mundo de então, com o dilúvio. Aí Deus fez uma aliança com Noé, e nessa aliança, uma delas, Deus disse: olha, nunca mais destruirei o mundo com água, nunca mais haverá dilúvio sobre a face da terra. Deus colocou um arco-íris, que até hoje aparece nos céus, e todas as vezes que o homem olhar para o arco-íris, ele lembra que aquilo é fruto de uma promessa que Deus prometeu para Noé lá atrás. Depois veio a aliança abrâmica. Essa aliança com Abraão é o início da história da redenção do povo de Deus. Deus falou assim: eu vou formar uma nação peculiar na terra, e vou começar com um homem por nome Abraão. Mas Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, sai desse lugar de idolatria aí, que de você eu vou formar uma nova nação, eu vou formar um novo povo. E aí começou essa aliança abrâmica. E enfim, depois veio a aliança mosaica. É essa que nós estamos estudando hoje, esta aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança mosaica ou a aliança do Sinai. Só para citar para os irmãos, depois dessa aliança mosaica veio a aliança davídica, quando Deus fez com Davi uma aliança, e ele prometeu: olha, Davi, da sua geração, o seu reino, a sua descendência não terá fim, porque o próprio Cristo viria da geração de Davi. E Deus fez essa aliança com Davi lá atrás, bonita aliança que Deus fez com Davi, estabelecer o trono de Davi para sempre, vitória sobre os seus inimigos, enfim. E depois, por fim, Deus fez uma última aliança com o homem, chamada a nova aliança. Digam comigo: a nova aliança. É esta aliança que Deus fez conosco, através dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, igreja, não é por acaso, não é aleatoriamente que nós nos reunimos todo mês, como vamos reunir hoje à noite para participar da ceia do Senhor. Será posta uma mesa aqui hoje, e a igreja vai participar da ceia do Senhor. Esta ceia, ou esta aliança, é uma aliança que Deus fez conosco, baseada nos méritos de Cristo Jesus, lá no Calvário. E eu e você podemos participar da ceia hoje, podemos pegar no pão e no vinho, e com esse ato nós estamos dizendo: Senhor, eu sou salvo, porque Jesus Cristo ergueu seus dois braços lá no Calvário, e conquistou a minha vida, através da morte vicária, que Ele entregou lá na cruz do Calvário. É um privilégio grande, é um privilégio maravilhoso, quando eu e você hoje participarmos da ceia do Senhor aqui, se Deus nos permitir, pelos méritos de Cristo. E daqui a pouco, não vai demorar muito tempo, o Senhor vai recolher o seu trigo no seu celeiro. Nós haveremos de entrar nos céus de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que essa aliança é chamada de nova aliança. Nova aliança. Não existe coisa dessa aliança envelhecer, ela nunca vai envelhecer, que ela é por méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixe-me trazer para os irmãos algumas curiosidades sobre os 10 mandamentos. Algumas curiosidades. 4 dos 10 mandamentos versam sobre o relacionamento nosso direto com Deus. 4 dos 10 mandamentos são mandamentos verticais. Homem diretamente com seu Deus. 6 dos 10 mandamentos é o relacionamento do homem para com o semelhante. Homem para homem é o relacionamento horizontal. Deus nos conhece, a nossa estrutura, a nossa dificuldade em conviver nesse mundão juntos aí. Deus conhece. Por isso que a maioria dos mandamentos, eles não são diretamente para com Deus, e sim para com o homem, para que nós respeitemos o direito do outro, para que nós respeitemos sempre que o nosso terreno termina quando começa o direito do nosso próximo. Foi por isso que Deus colocou mais mandamentos do homem para com o homem do que do homem para com Deus. Dos 10 mandamentos que Deus deu para o homem, o único deles que não é repetido ou não é reiterado no Novo Testamento, dos 10 mandamentos, o único que o Senhor não repetiu no Novo Testamento, dizendo assim: ó, esse é importante para que vocês observem, é a guarda do sábado, que é o 4º mandamento. Esse Jesus não repetiu lá. Por quê? Por quê?
Porque o nosso verdadeiro descanso chama-se Jesus, é o próprio Cristo. A guarda do sábado foi um pacto que Deus estabeleceu com Israel. Em todos os livros da Bíblia nós nunca vimos Deus inquirindo os gentios para que eles guardassem o sábado, não. E o nosso sábado foi cumprido em Cristo Jesus. É por isso que hoje a igreja não tem esse costume de guardar o sábado, mas sim, Deus diz: olha, trabalhem 6 dias e reserve um dia para mim. E esse dia que a igreja cristã reserva para Deus é o chamado domingo, que é conhecido domingo do Senhor. Por que o domingo é conhecido como o dia do Senhor? Por que o domingo é conhecido como o dia do Senhor? Foi exatamente na madrugada do domingo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, triunfantemente. Meus irmãos, foi no domingo de madrugada que aquelas mulheres foram ao túmulo e elas puderam deparar com Jesus Cristo, agora ressurreto dentre os mortos. E ele diz para aquelas mulheres: olha, vão para a Galileia que eu vou encontrar com vocês lá. Diga para os meus discípulos estarem lá, que eu vou encontrar vocês lá. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos louvam a Deus pela ressurreição de Cristo? Glória a Deus. Os mandamentos foram dados 3 meses após saírem do Egito. Nós lemos isso aí em capítulo 19 de Êxodo. E eu quero mais uma vez dizer para os irmãos que toda e qualquer instituição na face da terra que não tiver normas, que não tiver um governante, que não tiver um cabeça, essa instituição está falida ao fracasso. E começa isso pelo lar. O lar precisa ter um cabeça, e foi instituído pelo próprio Deus. O lar, a igreja, qualquer comunidade. Por que tem um prefeito na cidade? Por que existe um governador na cidade, no estado? Por que existe um presidente do país? Porque toda instituição precisa ter alguém que dirige, alguém que guia essa instituição. Hoje o mundo, a igreja não, mas o mundo aí fora está vivendo uma família totalmente acéfala, uma família sem governo, e eles estão desconstruindo esse governo da família, dizendo que isso não vale nada, a figura do pai. Hoje é dia dos pais, a igreja valoriza isso. Eu louvo a Deus por cada pai que aqui está junto com seu filho, com a sua filha. A igreja valoriza isso, a figura do pai, a figura da mãe, a importância dos dois. Mas o mundo prega totalmente diferente. O mundo prega que isso é tudo bobagem, isso é tudo corriqueiro, isso é tudo passageiro. E não é assim. Então, os mandamentos, não sei se os irmãos sabem, os mandamentos que estão registrados em Êxodo, eles estão repetidos em Deuteronômio capítulo 5. Lá em Deuteronômio 5, repete esses mesmos mandamentos que Deus ordenou aqui. Porque Deuteronômio é uma repetição de leis. Então, eles estão em Êxodo 5 e em Deuteronômio capítulo, em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Então, irmãos, a lição diz aí, olha, fala isso que eu acabei de dizer, os 4 primeiros mandamentos. Deixe-me citar, eu acho que isso aqui é importância. É o extrato da palavra de Deus, é o extrato do Antigo Testamento e é o extrato do Novo também, porque como eu disse, todos os mandamentos de Deus foram repetidos no Novo Testamento, exceto o sábado. Mas deixe-me falar com os irmãos, ou pelo menos citar alguns deles aqui. Se os irmãos estejam com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor, e o nosso bispo leu isso aqui agora mesmo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, coisa boa é ouvir a voz de Deus, né, irmãos? Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus dissera essas palavras aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava dizendo com essas palavras aqui: não me confundam com outro Deus qualquer. Eu não sou os deusezinhos com letra minúscula do Egito. Não sou o Deus dessas nações pagãs. Deus fez questão de dizer: olha, quem está falando com vocês é o Deus que tirou vocês da terra do Egito,
da casa da servidão. Há um hino que nós cantávamos antigamente que diz assim: do Egito escravo fui. Igual nós aqui, muitos de nós aqui éramos escravos do pecado. Muitos homens e mulheres aqui eram escravos do vício, da bebida, totalmente escravos do diabo. Eram como o quê? Ferramenta na mão de Satanás. E um dia Deus nos tirou de lá. Deus nos resgatou de lá. E Ele fez questão de lembrar ao seu povo aqui: eu sou o Deus que tirei vocês lá da terra do Egito. Agora começa os 10 mandamentos, versículo de número 3. O versículo 3 é o primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: não adorem outro Deus além de mim. Eu sou Deus poderoso, não sou um Deus morto, não sou um Deus qualquer. Sou o Deus que tirei vocês do Egito, atravessei com vocês o Mar Vermelho, mandei todas aquelas 10 pragas lá para Faraó, de tal forma que Faraó endureceu o seu coração, mas o povo de Deus prevaleceu. Irmãos, imaginem vocês, eu sempre penso nisso. Imagine Moisés, Arão, Miriam, o povo de Israel, à beira do Mar Vermelho, e vendo no Mar Vermelho boiar todos os corpos dos importantes do Egito, quando Deus fechou o Mar Vermelho, com aquela mão forte, com o braço poderoso, com o braço estendido. Deus fez com que o seu povo atravessasse em terra seca, e quando o seu povo atravessa para cá, Deus fecha o Mar Vermelho diante do exército de Faraó, e eles sucumbem naquele Mar Vermelho. Aí Deus diz assim: eu sou o Deus que atravessei com vocês lá no Mar Vermelho, e coloquei vocês aqui do outro lado. Agora ele diz, olha, versículo de número 3, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui, irmão, não muda. Isso aqui não muda. Isso aqui é Velho Testamento, é Novo Testamento. Por que que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo? Nós nos reunimos aqui para adorar somente a esse Deus que fez os céus e a terra. Somente ao Deus que tirou o povo dele do Egito. Nós não temos outro Deus. Além dele ninguém. Além dele ninguém. E eu estou falando com gente aqui que adora esse Deus. E ele fez questão de dizer, olha, é o único mandamento que requer adoração exclusiva. Tem um versículo lá no Novo Testamento que diz que Deus tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus de Abraão, eu disse agora mesmo, quando Deus tirou Abraão lá daquele povo politeísta, Deus estava começando a mostrar para ele, olha, eu quero que vocês sirvam somente a mim, porque eu sou um Deus que tem o poder para com vocês. Quantos louvam a esse Deus poderoso nesta manhã? Segundo mandamento está aí no versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu e na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura. O que Deus está ensinando? Adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto, de qualquer caricatura que porventura venha elevar ou venha despertar a fé de alguém. Quando você entra dentro desse templo aqui, você não vê nenhuma imagem aqui, ó, nenhuma imagem. Você não encontra nada aqui, não tem nada, nenhuma imagem de escultura, porque isso é proibido por Deus. Está lá no Salmo 115 também. Não farás para ti imagem de escultura. Deus falou lá para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, pode falar, vamos lá. Importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e o adorem em verdade. Eu quero dizer uma verdade aqui que eu sei que você sabe dela. O Espírito Santo de Deus está nesse ambiente, nessa escola bíblica dominical aqui. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que é Espírito, mas é um Espírito presente. Jesus Cristo falou, me parece, não sei se foi para Nicodemos ou para a mulher samaritana, o vento assopra onde quer, ninguém sabe de onde esse vento vem, nem para onde esse vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há uma brisa maravilhosa do Espírito Santo que sopra nesta manhã aqui em nossa direção, e a presença do Espírito Santo de Deus. Se você quiser, você pode desfrutar da presença de Deus aqui, levantando a sua mão e dizendo glória a Deus. Diga mais alto, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus diz: não adore outro Deus, não, me adore diretamente. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais. É uma imagem de representação, e aí eles fazem a imagem de representação do ídolo, e eles inventam qualquer tipo de coisa para que o ídolo seja feito. Alguém diz assim, um pensador diz assim: o ídolo é um substituto de Deus. O ídolo não é Deus, ele não é Deus, ele é um substituto de Deus. Há somente um Deus nos céus e na terra. Há uma filosofia aí fora chamada pluralismo religioso. O pluralismo religioso diz assim: você tem o seu Deus, eu tenho o meu. Você serve o seu Deus, eu sirvo o meu. E todos nós estamos certos, todos nós estamos direitos. Esse é o pluralismo religioso. Você serve o seu Deus, eu sirvo o meu, e lá na frente tudo isso vai dar certo. Aí Provérbios vem dizendo assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho são caminhos de morte, e não são caminhos de vida. Como é que é esse negócio? Deus diz: eu quero que vocês conheçam o único Deus, não se prostrem diante de imagens de escultura. Se nós tivéssemos tempo hoje para falar sobre os ídolos modernos que existem hoje. Ídolo é tudo aquilo que substitui a presença de Deus. Um próprio celular que eu tenho aqui pode tornar-se um ídolo na minha vida. Não sei nem onde eu pus esse negócio, graças a Deus. Não sei nem onde eu pus. De repente eu me reúno aqui, e alguém pode até pensar que Deus está longe desse lugar. Alguém pode até pensar que Deus está alheio a esse ambiente, e os olhos de Deus estão sobre nós aqui. E de repente alguém reúne aqui dentro da casa: vou brincar aqui no celular um pouquinho. Deus não está nem aí comigo aqui dentro da casa dele. Olha o ídolozinho, cuidado com esse ídolo. Ou há pessoas que chegam a situações piores, usam o celular e tal, para todo tipo de pecado, que ali está inserido tudo aquilo que você quiser está ali dentro. Não é assim? Esses são os ídolos modernos. Deus diz: cuidado. Quando nós nos reunirmos aqui, nós precisamos ter a consciência: Deus está neste lugar. O Espírito, lembram quando Deus falou com Moisés? Moisés diz: eu vou chegar para esse lugar aqui, para ver o que está acontecendo. A voz de Deus soou, diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Oh, glória a Deus. Esse ambiente aqui é santo, irmãos, porque o povo santificado por Deus está presente aqui dentro desse ambiente. Oh, eu sinto Deus tão forte aqui hoje na minha vida. Eu não sei se vocês sentem também. Deus está aqui. Glória a Deus. Nada de pluralismo religioso. Terceiro mandamento está aí no versículo de número 7. Quer ver? Vejam aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Brinca com o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santo, santo, santo. Palavra de Deus, irmãos, diz que serafins e querubins andam constantemente, ou voam constantemente, se é que eles voam. Eles vivem constantemente em volta do trono, e eles sempre cantam essa canção dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que coisa tremenda. Sétimo mandamento: glória seja dada ao nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome, irmãos, o nome da pessoa representa o seu caráter. O nome representa a autoridade da pessoa. O nome representa a reputação da pessoa. Nós temos o nosso líder aqui. Quando você fala bispo Oídes, todo mundo, esse homem é respeitado. Por quê? Porque o nome representa a pessoa, a reputação da pessoa. Por trás do nome está a autoridade da pessoa. Exatamente por isso que Deus diz para o seu povo: olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas brincadeiras com o nome de Deus, quantas chocarrices com o nome de Deus, quantas músicas que eles compõem, que às vezes dá náuseas na gente. Hoje o senhorio de Deus parece que está acabando. Muitas pessoas querem ser modernos, cantores modernos por aí afora, compõem músicas, e essas músicas, dizendo eles que são sacras, elas tiraram o senhorio do Senhor. Senhor, Deus hoje é você, é meu amiguinho. Essa semana eu vi uma música que dizia assim: ele é o menininho da... Como é que é? Como é que é a expressão, Jordana? Você estava até comigo. O menino da novela, não sei o quê. Uns negócios assim que
uns negócios assim, irmãos, que não cabem. Foi por isso que Deus falou assim: olha, não tome o meu nome em vão. O nome está ligado ao caráter de Deus, à santidade de Deus, e a santidade do Senhor é inviolável. Quarto mandamento, eu disse agora mesmo, é a guarda do sábado, um pacto que Deus fez com o seu povo. Aí está aqui o Ricardo, está aí, o professor Ricardo. Ele falou aqui, que as leis que Deus trouxe para o seu povo cerimoniais, elas findaram no Antigo Testamento. Todas as leis morais prevaleceram. Pastor Antônio Jesus chegou aí? Bem-vindo. Muito bem. As leis cerimoniais findaram no Antigo Testamento. As leis morais prevaleceram. O sábado é uma lei cerimonial. Exatamente por isso que o Senhor não fez questão de que ela permanecesse no Novo Testamento. É o único que não foi recomendado pelo Senhor. Eu quero repetir mais uma vez, o nosso sábado é Cristo. E interessante que quando Deus falou sobre o sábado, Ele não disse como os demais mandamentos, Ele disse: faça isso. Ele disse: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado. E aquilo foi um pacto, uma recomendação que Ele fez para o seu povo de Israel. Meus irmãos, e aqui nós temos o quinto mandamento, não é isso? Olha o quinto mandamento que diz aí. Versículo número 12. Hoje é dia dos pais. Olha o que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui, irmãos, é mandamento eterno. Paulo repetiu esse mandamento aqui, e ele repetiu dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe, para que tu possas ir bem, para que te vá bem, e prolongue os teus dias na face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu disse e quero repetir isso: a sociedade, o mundo, as novelas de televisão, os programas de animação das tardes, eles estão tirando totalmente, tentando tirar a autoridade do pai, a autoridade da mãe. Mas eu quero dizer para os irmãos que esta palavra não envelhece com o tempo, ela não sofre detrimento com o tempo. E eu digo para todos os jovens que estão me escutando aqui na manhã deste domingo: você quer ser abençoado, quer ter os seus dias bons na face da terra? Honre teu pai e a tua mãe, honre os teus genitores. Não tem jeito. Por exemplo, qual a maneira, quais as maneiras que um filho pode honrar os pais? Quais as maneiras? O filho pode honrar os pais com palavras. Repitam comigo: palavras. Ele pode honrar com atitudes. Diga comigo: atitudes. É lógico que são atitudes boas, atitudes nobres. O filho pode honrar os pais com cuidado. Digam comigo: cuidado. Os pais envelhecem, não é não? Os pais envelhecem, e é nesse momento que os pais precisam dos filhos para que ajudem a cuidar dos pais. Então essas são algumas formas dos filhos honrar os pais. Agora, os filhos podem honrar os pais obedecendo, submetendo-se aos seus pais. E é exatamente esse ponto aqui. Deus sabia disso. Deus sabia disso. Ele colocou esse mandamento aqui, não foi por um acaso. Não, de jeito nenhum. Deixe-me dizer para os irmãos aqui. Alguém disse assim: os idosos são o único grupo de pessoas que são discriminadas, os quais todos aqueles que discriminam esperam fazer parte deles. Interessante. Os idosos são discriminados, mas todas as pessoas novas que discriminam os idosos, elas querem chegar lá, porque diz que a única forma de não chegar à idade idosa é morrer na idade precoce, e ninguém quer morrer na idade precoce. Então vem aí um ensinamento muito prático para você que é jovem, para você que tem pai. Seu pai está aqui hoje. Se o seu pai te dá conselhos bons, mesmo que você não goste deles, desses conselhos, se os conselhos do seu pai são bons,
Eu não estou falando de pais que estão sendo colocados para proteger, e muitas vezes eles são o algoz do filho. Existe isso, vocês sabem disso. Eu estou falando de pais no sentido normal, pais que ensinam o temor de Deus, pais que mesmo não sendo crentes, ensinam sobre os deveres corretos, mesmo que ele não é evangélico. Você deva honrar esse homem, para que tu possas ir bem, e prolongue os teus dias na face da terra. Quantos podem dizer amém? Vamos terminar? As crianças já estão aqui. Qual é o outro mandamento? Quem sabe dizer? Versículo 13: não matarás. Respeito e preservação da vida. A vida, irmãos, a vida foi nos dada por Deus. Quantos concordam com isso? Por isso que a vida precisa ser respeitada. Aí Deus colocou esse mandamento aí dizendo: não matarás. Quantas pessoas que têm quebrado esse mandamento, né? Não matarás. Versículo 13, e o sétimo mandamento: não, vamos ver quem sabe, sétimo mandamento, versículo 14, não adulterarás. Fidelidade conjugal exigida por Deus. Esta ordenança protege a família da desintegração, o adultério, a vida de santidade no matrimônio. A fidelidade conjugal é algo totalmente inegociável. Eu quero dizer para os irmãos, e vocês sabem disso, o adultério quebra a aliança do casamento. Quebra a aliança do casamento. Ainda bem que nós servimos um Deus misericordioso e um Deus bondoso. Um Deus bondoso. Mas o texto sagrado, e Jesus não falou não adulterarás, não. Ele diz assim: aquele que atentar para uma mulher no seu coração, e ele atentar para ela. Sabe o que é esse atentar? Mais ou menos está dizendo assim: se você não for para a cama, só se a pessoa não der oportunidade, mas se der, você vai. Jesus disse: do seu coração ele já cometeu adultério. Jesus foi mais longe do que Deus aqui no Antigo Testamento. Não adulterarás. Que Deus guarde todos os casais na manhã deste domingo de praticar adultério. Você pode dizer amém comigo? Que Deus guarde os maridos que aqui se encontram, que Deus guarde as mulheres. Vocês sabem que hoje existe um número grande de mulheres que estão caindo nessa laçada de Satanás. Que Deus guarde as mulheres casadas e os homens casados aqui de adultério. Que Deus nos guarde disso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Outro mandamento, e já estamos no oitavo: não furtarás. É o direito de propriedade preservado. Quando Deus diz não furtarás, é o direito que Deus dá para cada pessoa trabalhar e adquirir aquilo que a pessoa tem. E isso é um direito que a pessoa tem, direito de propriedade. É direito. Por isso que Deus diz não furtarás. Ah não, fulano de tal tem muito, eu posso tirar dele. Não, senhor, isso foi Deus quem ordenou em sua palavra. Preservar o direito de adquirir de maneira lícita, isso é coisa de Deus. Não furtarás. E o nono mandamento diz aí: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí o Senhor está falando: cuidado com todo tipo de falsidade. Cuidado com todo tipo de mentiras. Não dirás falso testemunho. Glória a Deus. Não dirás falso testemunho. Irmãos, o Senhor não deixa nada para trás. O Senhor não deixa nada para trás. Quantas vezes, se a gente não vigiar, os nossos lábios podem servir para dizer coisas que nós não temos certeza, coisas que nós não sabemos direito se aquilo é daquela forma. Foi por isso que Deus disse: olha, não dirás falso testemunho. Cuidado quando você abrir a sua boca. O salmista, em sua expressão poética, ele diz assim: Senhor, coloca um guarda nos meus lábios, para que eu não venha falar aquilo que não convém a ti, ou para que os meus lábios não sejam lábios de falso testemunho. E por último, como é o último mandamento, quem sabe dizer? Está lá no versículo número 17. Eu não entendi. Só que aí não é só não cobiçarás, não é isso? Esse é um mandamento cumprido. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí, nem o marido do teu próximo.
Não cobiçarás o servo do teu próximo, a serva dele. Não cobiçarás o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que Deus está nos ensinando aqui? Guarde o teu coração da chamada cobiça. Guarde o teu coração da cobiça. O que é cobiça? É um desejo doentio de possuir aquilo que é do outro. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, se nós não tivermos um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus, parece que as coisas do próximo, as coisas do irmão Reinaldo é muito mais bonito que as minhas. O que ele tem parece que é mais bonito, mais importante. E aí o coração enche de cobiça, e Deus não deixa nada para trás. Ele diz: não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo, o noivo do teu próximo, da tua próxima, a noiva do teu próximo. Não cobiça não, que isso é pecado. Não faça isso. Que Deus nos guarde dessa cobiça. Não cobiçar, sei lá, a riqueza do próximo, o jeito da pessoa ser, enfim, que Deus nos guarde disso. Irmãos, esses 10 mandamentos Deus deu para o homem, e eu acredito a igreja de Campinas aqui hoje, eu termino agora essas minhas palavras dizendo para os irmãos, esses 10 mandamentos, o texto da lição ele fala sobre isso. Se nós tivéssemos tempo, o segundo tópico da lição e o terceiro tópico, eles falam da atualidade desses mandamentos. Eles são totalmente atuais. Aliás, eles são mais atuais do que o jornal de hoje, do Popular, que saiu agora pela manhã. Eles são muito atuais. E que Deus me deu um coração ensinável, e que te deu um coração ensinável, para que nós moldemos a nossa vida espiritual dentro desses preceitos de Deus. Quantos podem dizer amém? Então estejam em pé nesta hora, toda a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Todos amados irmãos, estejam em pé. Eu disse que os 10 mandamentos foram ordenados por Deus debaixo de um ambiente de glória e de graça. E eu repito para os irmãos, a graça de Deus está conosco aqui hoje. Esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E eu quero confessar para os irmãos aqui, quantas vezes eu já tropecei em algum desses mandamentos aqui. E a Bíblia diz, quem tropeçar em um deles é como se tropeçassem todos eles. Todos nós talvez aqui já tropeçamos em algum desses mandamentos. E aí nós corremos para a cruz de Cristo. Lá em João, 3 João, Deus diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, corra para o seu advogado, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Abrace esse advogado agora chamado Jesus. Peça perdão das suas faltas, das suas imperfeições. A palavra de Deus diz, Ele é misericordioso e piedoso, e Ele é bondoso em nos perdoar. Os 10 mandamentos, eles nos confrontam. Isso aqui é para mostrar a debilidade do ser humano. Aí nós corremos para a cruz de Cristo, dizendo, Senhor, é aqui na cruz que eu vou encontrar a minha vitória. Corra para a cruz de Cristo hoje, querido irmão, querida irmã. Vamos orar juntos? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, temos explicitado alguma coisa dentro da Tua palavra, especialmente esse pacto, esse concerto que o Senhor fez com o Teu povo lá no Sinai. Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver uma vida que venha agradar a Ti. E é por isso que nós estamos abrigados da manhã deste domingo, debaixo da cruz de Cristo, a cruz que nos traz vitória, a cruz que nos traz perdão. Ó Deus querido, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada filho que aqui se encontra, para que aprendam, Senhor, neste dia, Senhor, a honrar os pais, a obedecer os seus pais. Abençoe cada filho, cada filha, cada esposo, cada um de nós, ó Deus. Senhor, e em último lugar, eu quero pedir ao Senhor, para que aprendamos a prestar culto ao único Deus verdadeiro. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Senhor, nós venhamos mostrar a importância desse ambiente, onde a presença do Senhor está. Não afasta de nós o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Deus vos abençoe em Cristo. Passei do horário, tá?